Entre Santos, conto de Machado de Assis. Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Morava ao pé da igreja e recolhi-me tarde uma noite. Nunca me recolhi tarde que não fosse ver primeiro se as portas do templo estavam bem fechadas. Achei-as bem fechadas, mas lobriguei luz por baixo delas. Lobrigar aqui é avistar. Okay? Então, lembre-se que ele foi por fora da igreja, correto? E aí ele viu que tinha luz por baixo. Corri assustado à procura da ronda. Não a achei. Tornei atrás e fiquei no adro. Adro é aquele pátio externo em frente da igreja, e ronda a gente está falando aí de um tipo de policial, né, que fica rondando a área para cuidar. Então corri assustado à procura da ronda, não achei, tornei atrás e fiquei no adro sem saber o que fizesse. A luz, sem ser muito intensa, era o demais para ladrões. Quer dizer, se fosse ladrão não ia ter usado tanta luz, ia usar uma vela, tentar apagar, quer dizer, tentar esconder a chama, né? Qualquer coisa assim. Além disso, notei que era fixa e igual. Não andava de um lado para o outro como seria das velas ou lanternas de pessoas que estivessem roubando. O mistério arrastou-me. Fui à casa buscar as chaves da sacristia. O sacristão tinha ido passar a noite em Niterói. Benzi-me primeiro, abri a porta e entrei. Lembre-se que sacristia, que é importante para a gente entender a história, pelo seguinte motivo. Ele estava lá no adro, em frente à igreja, correto? Viu a luz e ele decidiu entrar pela sacristia. Sacristia é uma peça anexa à igreja, onde geralmente os padres se preparam, se vestem, né? Então tem a sacristia aqui, se ele abre a porta ele já entra direto no altar, fica para trás do altar. Então ele deu a volta na igreja, entrou lá pela sacristia, né? E quando ele passar a sacristia ele vai ter acesso direto à parte da frente da igreja, né? Benzi-me primeiro, abri a porta e entrei na sacristia. O corredor estava escuro. Levava comigo uma lanterna e caminhava devagarinho, calando o mais que podia o rumor dos sapatos. A primeira e a segunda porta que comunicam com a igreja estavam fechadas, mas via-se a mesma luz e porventura mais intensa que a do lado da rua. Fui andando até que dei com a terceira porta. Pus a um canto a lanterna, com o meu lenço por cima para que me não vissem de dentro, e aproximei-me a espiar o que era. Detive-me logo. Com efeito, só então adverti que viera inteiramente desarmado e que ia correr grande risco aparecendo na igreja sem mais defesa que as duas mãos. Correram ainda alguns minutos. Na igreja a luz era a mesma, igual e geral, e de uma cor de leite, que não tinha a luz das velas. Ouvi também vozes que ainda mais me atrapalharam, não cochichadas nem confusas, mas regulares, claras e tranquilas, a maneira de conversação. Não pude entender logo o que diziam. No meio disto, assaltou-me uma ideia que me fez recuar. Como naquele tempo os cadáveres eram sepultados nas igrejas, imaginei que a conversação podia ser de defuntos. Recuei espavorido, e só passado algum tempo é que pude reagir e pude outra vez... pude reagir e chegar outra vez à porta, dizendo a mim mesmo que semelhante ideia era um disparate. Disparate é uma tolice, né? Uma asneira. A realidade ia dar-me coisa mais assustadora que um diálogo de mortos. Encomendei-me a Deus
Benzi-me outra vez e fui andando sorrateiramente, encostadinho à parede, até entrar. Vi então uma coisa extraordinária. Bom, encomendar a Deus, encomendar a sua alma a Deus, né? Falando, Deus, se acontecer qualquer coisa comigo, me protege, me leva para o céu. Uma coisa assim. Vi então uma coisa extraordinária. 2 dos 3 santos do outro lado, São José e São Miguel, à direita de quem entra na igreja pela porta da frente, tinham descido dos nichos e estavam sentados nos seus altares. As dimensões não eram as das próprias imagens, mas de homens. Falavam para o lado de cá, onde então os altares de São Batista e São Francisco, onde estão os altares de São Batista e São Francisco de Sales. Porque lembre-se, se ele entra por esta porta e tem santos aqui e santos aqui, os santos que estão do lado que ele entrou, ele não vai conseguir ver, claro, né? A visão dele só dá para os santos do outro lado. Não posso descrever o que senti. Durante algum tempo, que não chego a calcular, fiquei sem ir para diante nem para trás, arrepiado e trêmulo. Com certeza, andei beirando o abismo da loucura, e não caí nele por misericórdia divina. Que perdi a consciência de mim mesmo e de toda a outra realidade que não fosse aquela, tão nova e tão única, posso afirmá-lo. Só assim se explica a temeridade com que dali a algum tempo entrei mais pela igreja. Aqui a gente precisa pensar sobre o seguinte: temeridade é diferente de coragem, ok? Tenha isso em mente. Temeridade é diferente de coragem, ok? Por quê? Coragem tem a ver com cœur, ele vem de cœur do francês, né? Que é coração. Então, se você tem muita coragem, você tem muito coração, né? Dizendo que, sei lá, tá o inimigo na sua frente, você olha esse inimigo, você pode sentir medo, mas o seu coração, né, a sua força de vontade é mais forte que esse medo, né? Que é o que geralmente a gente vê. Tem aquele conto do Tolstói, chamado Uma Incursão, eu acho que eu li aqui no canal. E aí tem um general que... acho que é um general, um capitão, eu não lembro. Mas ele tem muita experiência com muita guerra, muita batalha. E uma das coisas que ele fala é claro que eu sinto medo, né? Mas você tem que fazer o teu trabalho. Você tem que fazer o teu trabalho. Meu trabalho é ir pra guerra, então eu tenho que fazer meu trabalho. Então é mais ou menos isso, né? Coragem é isso. Você conhece o perigo, você conhece o apelo do medo. O que o apelo do medo faz, né? O apelo do medo fala, corre, vai embora. Não é que você não ouve voz nenhuma dizendo corre, vai embora. Você ouve essa voz, mas você se sobrepõe a ela com o seu coração, né? Por isso que você tem muito coração, você tem muita coragem, né? Então você fala, eu sei que você quer medo, eu sei que você quer que eu me proteja, eu compreendo a tua decisão, o teu impulso, mas eu não vou te obedecer. Tem coisas mais importantes do que eu me proteger, né? Esse que é o sentimento nobre da coragem, né? Temeridade não. Temeridade é a característica daquele que não sente medo, ok? Temeridade, a pessoa não sente medo. Qual que é a diferença? A diferença é que qualquer pessoa que perde a cabeça, né, pode ter muita temeridade. Então, sei lá, alguém me ofende, né, e eu simplesmente explodo, né? Explodo e o cara tem uma arma, mesmo assim eu vou pra cima dele e tudo mais. Não é que eu sou corajoso, eu sou um bobo. Eu sou um bobo que não consegue medir as consequências. Eu sou um animal, né? Um animal que age por mero instinto, ok? Então, primeiro de tudo, essa diferença essencial entre temeridade, aquele que nem conhece o medo, né, e simplesmente faz as coisas sem conhecer os riscos, né, não consegue medir o risco, e o corajoso, que é aquele que tem acesso ao medo
Ele conhece os riscos, ele conhece o perigo que ele está correndo, mas mesmo assim ele continua. Okay? Bom, lembre-se que essa definição que eu dei aqui não é tão importante para o nosso personagem, né? O que eu quero dizer que não é tão importante? A gente não precisa de tanto assim para entender a história, mas é legal a gente ter essa base mais profunda para daí pensar no que o nosso narrador está falando. Então, fechei a digressão mais profunda e vamos agora para a digressão mais próxima do texto, né? Eu não sei se você gosta de assistir filme de terror, mas tem aquela cena que muitas pessoas ficam falando, mas é um estúpido, esse personagem é um estúpido, é um burro mesmo. Por quê? Qual que é essa cena? É aquela cena típica, assim, eu estou aqui, tem um corredor escuro, né? E tem lá uma pequena claridade no fundo do corredor. Estou visitando, sei lá, um hospício abandonado. E aí, em teoria, eu tenho que ir pra cá. Só que de repente eu escuto um barulho lá no fundo daquele corredor. O que eu faço se eu sou um personagem de filme de terror? É claro que eu vou ver o que é o barulho lá no fundo do corredor que eu nunca vi na minha vida e que com certeza vai ter lá um monstro com uma faca que vai me degolar e vai enfiar a faca nos meus olhos também. E aí, nós, espectadores, ficamos olhando aquilo e falando, como é que esse burro não vai embora em vez de ir lá para o meio do corredor? Eu concordo com você, se você fala isso, mas eu concordo em partes, né? Um filme bom, ele pode mostrar essa cena dessa pessoa indo até o final do corredor, porque acontece mais ou menos o que o narrador desse conto diz. Você fica tão envolvido com aquele senso de sobrenatural, você fica tão envolvido com aquela, não é bem uma curiosidade, mas é aquele sobrenatural que te puxa, que aí você vira temerário, né? Você esquece dos possíveis perigos. Só que é claro, um filme tem que saber mostrar isso, né? Saber mostrar que o personagem está sendo levado, ele não está sendo estúpido, né? Lembre-se daquela cena do Todo Mundo em Pânico. Eu acho que é uma cena do Todo Mundo em Pânico. A menina está correndo lá do assassino e daí tem uma bifurcação. Uma bifurcação para um lado diz, sei lá, terreno escuro, onde você vai ser assassinada, e a outra flechinha diz segurança. E daí a menina olha, é claro, terreno escuro que eu vou ser assassinado. Então, dependendo de como o filme mostra essa pessoa escolhendo ir até o final de um corredor muito escuro, a gente não acredita. Mas se o filme mostra de um modo certo, né, aí a gente sabe que tem disso. Tem sim. Tem sim. No momento ali é tão estranho, é tão inesperado, é tão sobrenatural que você não... Você perde o senso da realidade, você entra naquela realidade do corredor. E embora você, né, esteja se sentindo desconfortável, até exista um medo ali, mas você perde o senso da realidade. Então você vira temerário, né? Olha que legal, pegue essa cena que eu falei pra você do filme de terror, um filme de terror bom, né? E vamos ver o que aconteceu com o nosso personagem aqui. Que perdi a consciência de mim mesmo e de toda outra realidade que não fosse aquela, tão nova e tão única, posso afirmá-lo. Só assim se explica a temeridade com que, dali a algum tempo, entrei mais pela igreja. Percebeu? Esse é o sentimento. Continuando. A fim de olhar também para o lado... entrei mais pela igreja, a fim também de olhar também para o lado oposto, né? Porque ele tem que entrar mais para poder ver aqui, como eu expliquei para você. Vi aí a mesma coisa, o lado que ele não conseguia ver. São Francisco de Sales e São João, descido dos nichos, sentados nos altares e falando com os outros santos. Então imagine essa cena, 2 santos de cá, 2 santos de lá, assumiram forma humana e estão lá tendo uma conversa bem descontraída, uma conversa bem tranquila, nessa claridade leitosa da igreja.